No referente às emissões, os modelos que nós estamos usando no Brasil são modelos altamente sustentáveis. Por quê? Porque nós temos grande parte da lavoura brasileira no sistema de plantio direto. Aquele modelo anterior de lavrar, gradear, gastava muito diesel, que é um combustível fóssil, e, consequentemente, aumenta as emissões de gases de efeito estufa. A outra coisa, nas leguminosas, como o caso da soja, que é a lavoura de maior expressão no Brasil, mais de 45 milhões de hectares plantados, nós não usamos quase nada de adubação nitrogenada sintética, usamos via biológica. Então, o fato de você usar micro-organismo para fixar nitrogênio é muito importante. Por quê? Se você usar uma ureia, uma amônia, quando se joga no solo, no processo dela da decomposição dela no solo, ela vai gerar óxido nitroso. Óxido nitroso é 250 vezes mais danoso para a atmosfera que o CO2. Então, esse é um caminho também que nós estamos usando de maneira muito prática, muito objetiva. O fato de você ter duas lavouras no mesmo ano é um fato de pó para terra. Por quê? Você evita desmatamento, evita de ter que desmatar mais áreas para atender a produção. Então, o Brasil, no aspecto de emissões, ele está fazendo o dever de casa. Em todas, no caso do boi, por exemplo, no caso do boi, 20 anos atrás, a idade média de abate dos animais bovinos do Brasil era acima de 40 meses. Hoje, nós estamos trazendo para perto de 30 meses. Ou seja, reduzimos em 25% o tempo deles nas pastagens. Consequentemente, 25% menos de metano a ser colocado na atmosfera. Então, a agropecuária brasileira é extremamente sustentável no aspecto das emissões. O carbono no planeta, 3/4 dele estão no solo, 1/4 está na atmosfera. Hoje aumentou muito. Nós temos hoje 430, 440 partes por milhões de CO2 na atmosfera. Isso aqui era 170 antes da era industrial. Ou seja, o Brasil, o mundo, né? Não o Brasil, o mundo quase que triplicou o carbono na atmosfera. Então, como é que nós trouxemos de volta para o solo isso aí? Nas plantas. O fenômeno da fotossíntese é um exemplo clássico disso. Sempre foi assim no planeta, bilhões de anos que nós temos no planeta, desde que surgiram os vegetais no planeta, eles fazem isso. Eles pegam o CO2 da atmosfera, pegam a água do solo, pegam nutrientes, crescem e o que eles fazem? Eles acumulam esse carbono no tecido vegetal deles. A hora que vai para que se colhe, a palha, a raiz, tudo isso é carbono sequestrado. Então, se nós fizermos um trabalho bem feito no aspecto de melhorar a matéria orgânica no solo, nós estamos sequestrando isso. Mas eu poderia vou colocar filtro nas indústrias siderúrgicas, tá, para segurar. Dá para fazer, sequestrar o carbono dessa maneira, da forma industrial. Só que custa mais de $200 por tonelada e tem que achar um local para colocar esse carbono. A planta não, a planta coloca no solo, que é o ponto ideal. Bom, primeiro, nós temos hoje no Brasil 150, 155 milhões de hectares de pastagem implantadas. Dessas pastagens, mais ou menos 70 milhões têm algum grau de degradação. Nós vamos mostrar uma imagem que tem uma vaca e um bezerro numa área degradada. Ali, aquele animal vai demorar 40, 50 meses para ficar pronto. Vai aumentar muito a emissão de metano. Aquela vaca, ela vai dar cria, um bezerro a cada 2 anos. Então, vai precisar um rebanho muito maior para ter a mesma quantidade de animais, de bezerro. Ao passo que, quando você transforma essa pastagem degradada, você coloca uma outra gramínea, recupera ela, nós temos uma massa verde exuberante, 10, 12, 15 toneladas de matéria seca na parte aérea, 7, 8 toneladas de matéria seca no chão, enterrada, nas raízes. O que é isso? Isso é carbono sequestrado. Então, nós temos um custo muito baixo para fazer isso. Cada 1% de matéria orgânica que eu colocar no solo, eu sequestro 10 toneladas de carbono, em média, que equivale a 26 toneladas de CO2. Imagina o potencial que nós temos.
Quando você olha o solo, que tem uma pastagem bem estabelecida, é um sistema radicular exuberante, forte, cresce. Ele serve, primeiro, para evitar que haja erosão laminar no solo, porque cobre o solo em cima e permite que haja uma infiltração da água até o lençol freático, ao invés de ela correr levando o solo para um rio, para um córrego, etc. Então, isso é uma vantagem. Essa massa de raiz que está embaixo do solo, ela, a planta libera nutrientes. Opa, ela vai perder nutrientes pela raiz? Não, ela vai alimentar a microbiota do solo. Fungos, bactérias, nematóides, vários tipos de micro-organismos que são o quê? São compostos orgânicos, são compostos que têm o quê? Tem carbono. Então, cada vez que eu aumentar a vida no solo, eu estou sequestrando esses elementos. Tem uma outra vantagem. Se eu, a hora que os fungos, tem fungos arboriculares que se instalando nas raízes, eles liberam hormônios, alguns outros elementos que induzem a planta a aumentar o seu sistema radicular. Então, mais razão de carbono sequestrado. As bactérias, o primeiro ser vivo que apareceu no planeta foram as bactérias. Há 2 bilhões de anos. Bilhões? Não é milhões, não, é bilhões de anos. Ou seja, as bactérias aproveitam elementos na forma mais elementar possível. No passado, há 2 bilhões de anos, só tinha cometa, asteroide, meteoro que caía na Terra. Elemento na forma mais elementar possível, não tinha nada orgânico. Eles conseguem fazer isso aí. Então, quando você faz um manejo de solo, recupera a pastagem, ela se desenvolve, tem uma massa muito grande em cima, tem uma massa muito grande abaixo do solo, tem uma vida muito forte criando essa microbiota no solo. Então, é o famoso solo de floresta, de mata. Por que ele produz qualquer coisa? Porque é um solo equilibrado, um solo que tem vida, é um solo que tem aeração, tem nutrientes disponíveis para as plantas. Então, esse é um outro caminho que ele está fazendo. Um outro caminho importante é quando ele faz a integração lavoura-pecuária, por exemplo. Ele colheu a soja, ou mesmo que não seja pecuária, uma outra lavoura secundária, como é o caso do milho. Nós temos 45 milhões de hectares de soja plantada no Brasil e tem 16 milhões de hectares de milho plantado pós-colheita da soja. Será que eu só vou botar o milho nessa lavoura? Essa foto que aparece em 2 produtores rurais são produtores de ponta, aqueles que se preocupam com o quê? Não com uma safra, com um projeto de produção sustentável ao longo do tempo. Eles colocam milho, colocam 2 braquiárias, uma braquiária rosiziense, uma braquiária brisanta e uma crotalária, um guandu. Tem produtores que colocam 8, 9 plantas junto com o milho. Mas eu vou perder uns 10, 12 sacos de milho por hectare. Lógico que eu vou perder, mas eu ganho 8, 9 na soja posterior. Só que com essa cobertura de solo, eu tenho uma massa em cima e uma massa embaixo. Então eu estou fazendo aquilo que é sustentável. Esses modelos teriam que ser premiados por parte da comunidade internacional, porque são modelos que você tem uma baixa pegada de carbono na implantação e tem uma alta quantidade de carbono sequestrado. Então, esse modelo, o Brasil tem que mostrar ao mundo como nós produzimos e como nós agimos em relação ao solo. Os Estados Unidos têm a melhor terra do mundo, meio oeste americano. Estou lendo um livro que fala o seguinte: trazendo o solo à vida. Eles entupiram de químicos, de nitrogenados e tal. Hoje, a vida no solo está comprometida, ao passo que o Brasil está fazendo um trabalho extremamente salutar. Ou seja, pegando um cerrado, o exemplo do cerrado é o mais clássico, que 30, 40 anos atrás era uma terra que ninguém dava valor. Ele transformou numa terra altamente produtiva, que produz 8, 9, 12 toneladas de grãos por hectare, em 2 safras. Então, isso é sustentabilidade. As 2 grandes inseguranças no mundo, segurança climática e insegurança alimentar, nesses modelos são beneficiadas.
ou seja, aumenta a produção de alimentos e faz sequestro de carbono.